Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de tapete retangular. É um tapete fácil, rápido de fazer e eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Gente, esse tapete aqui ficou com a medida de aproximadamente 71 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura. Lembrando que esse tamanho é para minha tensão de pontos e o tamanho pode variar de acordo com a tensão de pontos. Mas aqui na videoaula eu ensino para vocês como fazer esse tapete em outros tamanhos. Você pode fazer o seu tapete maior ou você pode fazer o seu tapete menor também. Eu ensino passo a passo para vocês aqui nessa videoaula. Gente, esse tapete aqui, eu utilizei em média 395 gramas do barbante número 6. Foi a quantidade total de material que eu utilizei para fazer esse tapete. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Utilizei o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça trabalhando aqui com o barbante número 6. Eu vou utilizar o barbante cru e vou utilizar a agulha 3,5 milímetros para trabalhar com o barbante número 6. Então, aqui, eu vou iniciar minha peça trabalhando um cordão de correntinhas. Então, eu vou fazer o nozinho inicial, eu seguro aqui o fio e vou passar aqui a minha agulha fazendo uma laçadinha dessa forma. Essa laçadinha não será contada como uma correntinha, é o nozinho inicial. Então, eu vou vir aqui e vou ajustar esse nozinho. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou trabalhar aqui um total de 37 correntinhas. Bom, gente, segui trabalhando aqui uma sequência de 37 correntinhas iniciais. Isabela, eu quero fazer essa base mais larga. Pode aumentar mais 4 correntinhas. Quer fazer mais larga, aumenta mais 4 correntinhas. Vai aumentando de 4 em 4 correntinhas iniciais, para que dê certinho. E para diminuir, diminui de 4 em 4 correntinhas iniciais. Então, agora, eu vou laçar o fio, vou contar aqui, sem contar com essa laçadinha que tá na agulha, a partir da primeira correntinha aqui, voltando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na correntinha de número 7, eu vou vir aqui e vou trabalhar um ponto alto aqui, sobre essa correntinha de número 7. Então, gente, formou aqui esse intervalinho, ó. Laço o fio, venho no próximo intervalo de correntinha, vou trabalhar aqui um ponto alto. Laço o fio, no próximo intervalo, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com esse espacinho. E agora eu fiz uma sequência de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação apenas. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente e vou seguir trabalhando dessa forma. Então, aqui, por isso, gente, ó, se você quer fazer essa base aqui mais larga, você vai aumentar aqui nas correntinhas iniciais, a partir das 37 correntes, aumenta 4 correntinhas. Se quer maior, vai aumentando de 4 em 4 correntinhas iniciais. Por quê? Vai formando esse desenho aqui. 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, aqui eu vou seguir trabalhando dessa forma, 3 pontos altos, uma corrente de separação e pula um ponto de base, até chegar aqui na última correntinha de base. A gente não conta com esse nozinho inicial, ó. Aqui na última correntinha de base. Segui trabalhando aqui a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, chegando aqui no final, gente, ficou os 3 pontos altos. Aqui é o nozinho
que a gente fez. Aqui é aquele nozinho inicial que a gente fez. Então, ficou aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 bloquinhos com 3 pontos altos. Observem que aqui no início, a gente iniciou essa volta com esse intervalinho aqui, de ponto tela. E finalizou com 3 pontos altos. Precisa estar dessa forma para que dê certinho aqui a nossa peça. Então, aqui no início vai ter o intervalo de ponto tela e no final vai ter um bloquinho de 3 pontos altos para que dê certinho aqui a base para fazer a nossa peça. Então, se você está fazendo a sua peça maior, a cada 4 correntinhas vai formar um desenho como esse. Então, o final vai ficar assim, ó. A partir das 37 correntes, aumenta 4 correntinhas, vai aumentar aqui um grupinho de 3 pontos altos e uma corrente de separação. Então, vai ficar assim, para que dê certinho a sua peça. Chegando aqui no final, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto com as 3 correntes e uma de separação. Laço o fio, vou virar aqui a minha peça. Agora, eu vou vir aqui nesse intervalo de uma correntinha e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, fiz as 4 correntinhas, laço meu fio e nesse espaço aqui eu trabalho 3 pontos altos nesse intervalo de uma correntinha. Uma corrente de separação, no próximo intervalo de uma corrente, eu vou repetir um bloquinho com 3 pontos altos novamente. Essa sequência, gente, é bem fácil de fazer. Uma corrente, no próximo espacinho de uma corrente, eu vou repetir um bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a volta. Essa volta aqui, gente, é a volta de número 2, com os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui tá o espacinho de ponto tela. Vou trabalhar dessa sequência aqui, ó. Essa sequência eu vou trabalhar até chegar aqui no final. Quando chegar aqui nesse espacinho de ponto tela, eu volto pra gente dar sequência aqui à nossa peça. Vai ficando assim. Então, agora, gente, seguir trabalhando a sequência de 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente. Chegando aqui nesse intervalo de ponto tela, eu vou laçar o fio e nesse intervalinho aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos novamente, ó. 1, 2 e 3 pontos altos. Se você tem um ponto muito apertado, pode utilizar a agulha 4 milímetros para regular a tensão do ponto. Se você tem um ponto mais largo, pode utilizar a agulha 3 milímetros também para regular a tensão do ponto. Então, aqui eu trabalhei os 3 pontos altos. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais uma correntinha, que será de separação. Laço o fio, vou virar aqui a minha peça, porque a gente vai trabalhar agora carreiras indo e voltando aqui na base. Então, no intervalo de uma corrente, 1, 2 e 3 pontos altos. Aqui vocês arrumam, ó, fica bem certinho. Se você não quiser trabalhar, deixa eu passar uma dica para vocês aqui. Aqui eu trabalhei os 3 pontos altos aqui nesse espacinho, mas se vocês quiserem, pode trabalhar aqui sobre a correntinha também. É só pular aqui uma correntinha e trabalhar o último ponto alto aqui sobre a segunda correntinha, contando daqui para cá. Então, agora, uma corrente, laço o fio e para cada intervalo
de uma correntinha, eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Então, vou seguir trabalhando essa sequência novamente. Então, gente, vou seguir trabalhando essa sequência novamente até chegar aqui nesse espacinho de ponto tela. Seguir trabalhando a sequência de bloquinhos com 3 pontos altos. Chegando aqui no intervalo de ponto tela, eu vou laçar o meu fio. Chegando aqui, eu posso fazer os 3 pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui, gente, ó. A mesma repetição. Pode trabalhar dessa forma, trabalhando aqui os 3 pontos altos sobre esse intervalinho aqui. A peça vai ficar assim. Ou vocês podem trabalhar da seguinte forma. Aqui tem um total de 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, e aqui a correntinha de número 4. Eu posso laçar o meu fio e ao invés de trabalhar aqui da forma que eu acabei de ensinar para vocês, eu posso vir aqui sobre a terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu faço um ponto alto. Vocês podem trabalhar assim. A peça vai ficando bem certinha, tanto dessa forma quanto dessa forma aqui que eu ensinei para vocês. Então, vocês vão ver qual a melhor forma aí para a sua peça, qual a melhor forma que vocês acham de trabalhar. Então, gente, agora, para iniciar a próxima volta, novamente, eu subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço meu fio, vou virar aqui a minha peça. Chegando no espacinho aqui de uma correntinha, eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Então, essa será a sequência. É uma base fácil de fazer, essa peça é fácil, rápida de fazer, é econômica, e eu espero muito que vocês estejam gostando dessa videoaula. Então, trabalhei aqui 3 pontos altos, uma corrente, e vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de uma correntinha. Dessa forma. Chegou nesse espacinho aqui, 3 pontos altos. Vocês podem trabalhar direto os 3 pontos altos aqui, ou pode trabalhar 2 pontos altos e um ponto alto aqui sobre a terceira correntinha, igual eu fiz aqui ensinando para vocês. Então, gente, observem que estamos trabalhando carreiras de repetição. Fiz aqui um total de 1, 2, 3. Essa volta aqui é a volta de número 4. Então, para cada intervalo de uma corrente, 3 pontos altos. E observem que sempre vai intercalando aqui, ó. A volta começa com o ponto tela, vai finalizar com os 3 pontos altos. Sempre, toda a volta que a gente vai trabalhando aqui no tapete, né, na peça, o início vai ter o ponto tela, finaliza com 3 pontos altos, porque vai ficar igual essa primeira volta aqui que a gente fez, ó. Então, dá uma arrumadinha aqui na peça e vai ficando bem certinha essa base. Para a minha peça dar certo, gente, para o meu tapete dar certo, eu preciso fazer uma quantidade de voltas que seja par, para que dê certo aí a continuidade do tapete. Então, aqui eu fiz um total, ó, tô trabalhando a volta de número 4. Eu vou concluir essa volta e vou trabalhar essa sequência até ter um total de 32 voltas, contando a partir dessa primeira volta aqui. Vou trabalhar essa sequência por um total de 32 voltas. Quer fazer o seu tapete maior, vai aumentando. A partir das 32 voltas, aumenta de 2 em 2 voltas. Quer fazer o seu tapete menor, diminui de 2 em 2 voltas. Precisa ter de 2 em 2 voltas para que dê certinho quando a gente começar a trabalhar a lateral do tapete. Precisa ter uma quantidade de voltas que seja par. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 32 voltas e volto para a gente dar continuidade aqui ao tapete. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, eu fiz um total de 32 voltas. A peça vai ficando bem certinha aqui, a base para o meu tapete. Observem que tá ficando bem certinha.
Então, eu segui trabalhando um total de 32 voltas, contando aqui com a primeira volta. Tem um total de 32 voltas. Quer fazer o seu tapete maior? Pode seguir essa sequência por mais vezes. Aqui vai ficar maior no comprimento do tapete, se você fizer mais voltas aqui na base. Para o tapete ficar mais largo, você pode trabalhar essa base aqui mais larga ou você pode trabalhar mais voltas no tapete, que eu vou ensinar aqui para vocês também. Então, chegando aqui no final, eu fiz o bloquinho com 3 pontos altos. Vou laçar o fio e aqui eu já cortei esse barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante bege. Então, a base, eu trabalhei toda essa base aqui com o barbante cru. Então, ficou assim. Agora, eu vou trabalhar com o barbante bege. Bom, gente, então, já cortei aqui o barbante. Tá assim a base para o meu tapete, tá com um total de 32 voltas. Então, tá bem certinha aqui a base, não tá torta, gente, tá bem certinha. Agora, eu vou trabalhar com o barbante bege. Esse tapete, a gente vai trabalhar apenas sobre duas laterais do tapete. Uma lateral maior e uma lateral menor. Porque esse tapete aqui, a gente vai trabalhar aqui agora só sobre essas duas laterais, que é o modelo do tapete. Depois, no final, que a gente vai trabalhar sobre essa lateral e sobre essa lateral aqui também. Então, aqui, esse nozinho aqui, gente, é aquele nozinho inicial. Lembra? Quando a gente iniciou as correntinhas? E aqui tá o cordão, ó, tá o fio, né, o barbante aqui, que eu cortei quando eu finalizei a volta de número 32. Então, eu vou começar essa volta, ela tá do lado certo. Porque a gente trabalhou as carreiras indo e voltando. Então, uma volta tá do lado certo, a outra volta tá do lado avesso. Então, aqui, no início, essa volta aqui, essa primeira volta com os bloquinhos de 3 pontos altos, observem que ela tá do lado avesso. Esse seria o lado certo. Mas se eu trabalhar aqui desse lado certo, aqui essa última vai estar do lado avesso. Então, sempre vai ficar uma volta do lado avesso. Então, eu vou deixar essa volta aqui do lado certo. E agora, eu vou vir aqui, bem onde tá esse cordão aqui, que foi onde a gente iniciou. E eu vou iniciar trabalhando aqui, porque agora a gente vai trabalhar essa lateral e essa lateral. Então, vou mostrar bem certinho aqui para vocês, para não ter nenhuma dúvida. Esse tapete é muito fácil de fazer, a gente só precisa ter mais atenção aqui quando for começar a trabalhar, porque a gente só trabalha sobre uma lateral maior e uma lateral menor. Então, vou pegar o barbante bege, peguei aqui o barbante bege, vou vir aqui, onde eu fiz o nozinho inicial. Vou fazer aqui uma laçadinha na minha agulha, dessa forma, igual aquela laçadinha de quando eu iniciei a peça. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma laçadinha. Fiz essa laçadinha, eu vou ajustar aqui, que é um nozinho. Vou vir aqui no início, bem aqui nessa correntinha. Aqui tá o nozinho inicial das primeiras correntinhas. Vou vir aqui nessa correntinha onde eu trabalhei esse último ponto alto aqui da primeira volta de bloquinhos de 3 pontos altos. E bem nesse espacinho aqui, eu vou prender, fazendo aqui um ponto baixo. Esse ponto baixo será contado como uma correntinha. A gente pode trabalhar dessa forma, ou a gente pode trabalhar da seguinte forma. Vem aqui nessa correntinha. Vou aproximar aqui para vocês verem bem certinho. Venho aqui nessa correntinha, trabalho um ponto baixíssimo. E agora, eu subo uma, duas, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Esses 2 barbantes aqui, ó, já facilita o arremate. Depois, a gente faz 2 ou 3 nozinhos. Então, aqui, prendi com um ponto baixíssimo e subi 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu trabalho uma corrente de separação. Laço o fio, não trabalho sobre esse espaço aqui que tem os 3 pontos altos. Eu vou vir nesse intervalinho de ponto tela e aqui eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente de separação, laço, fio,
No próximo espacinho, onde tem o intervalo de ponto tela, eu vou repetir 3 pontos altos. Então, por isso, gente, que na base precisa ter na base precisa ter de 2 em 2 voltas. Por quê? Porque a gente vai trabalhar na volta que tem o intervalo de ponto tela. Quando a gente tá trabalhando as carreiras agora, que a gente vai trabalhar a carreira indo e voltando, né? Indo e voltando aqui na lateral da peça. Então, trabalhei aqui 3 pontos, uma corrente de separação. Aproximei um pouco mais aqui para vocês verem melhor. No próximo espaço de ponto tela, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Quando a gente tá trabalhando essa volta, para que o tapete fique certinho, a gente vem aqui, ó, e dá uma arrumadinha. Você não vai repuxar a sua peça, só dá uma arrumadinha aqui para ficar certinho. Então, é importante que, se o seu ponto for muito apertado, utilize a agulha 4 milímetros para o seu tapete não ficar repuxado. Então, gente, aqui nessa lateral maior, eu iniciei aqui com esse intervalo de ponto tela. Então, aqui para cada espacinho desse de ponto tela, eu vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar aqui. Quando chegar aqui, nesse intervalo de ponto tela, eu volto para a gente dar sequência. Bom, gente, segui trabalhando aqui os bloquinhos com 3 pontos altos por toda a lateral da peça. Tá ficando bem certinho aqui o tapete. Tem um total aqui, gente, de 15 bloquinhos com 3 pontos altos aqui nessa lateral maior. Cheguei aqui nesse último espacinho aqui de ponto tela. Agora, eu vou trabalhar aqui da seguinte forma. Eu vou laçar o fio. E nesse espacinho aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer o cantinho aqui do tapete. Fiz 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Vocês podem trabalhar com 2 correntinhas, se vocês preferirem. Eu vou trabalhar aqui com 3 correntinhas. Laço o fio. Agora, observem que aqui, a peça, automaticamente, a gente já vai virando para esse lado. Porque agora a gente vai trabalhar sobre essa lateral menor. Então, eu fiz 3 correntes. Se você vir que o seu tapete vai ficar torto, se você fizer as 3 correntes, façam apenas 2 correntinhas aqui, porque aqui a gente vai trabalhar um leque. Então, eu venho nesse mesmo espaço e trabalho aqui mais 1, 2 e 3 pontos altos. Formou esse leque. Aqui, eu vou vir aqui. Uma dica, se você tá fazendo tapete retangular, uma dica é sempre que chegar aqui no leque, a gente dá uma arrumadinha assim. É como eu expliquei para vocês, não é repuxar a peça, é só arrumar para que o tapete fique certinho. Então, aqui eu venho e vou sempre, a cada volta que eu faço, eu venho aqui e dou uma arrumadinha na minha peça, porque assim vai ficando bem certinho, gente, ó. Não vai ficando repuxado. Então, é importante a gente ter essa atenção quando tá trabalhando tapete retangular, que é para o tapete, né, a peça não ficar um tapete torto. Agora, eu trabalho uma correntinha e vou trabalhar aqui. Para cada espacinho desse de uma correntinha, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Gente, deixa eu passar aqui mais uma dica para vocês. Aqui a base, eu pesei essa base com 32 voltas com o barbante número 6. Para minha tensão de pontos, eu utilizei aqui, em média, 114 gramas do barbante cru. Então, aqui, fiz 3 pontos altos, uma corrente de separação. Laço meu fio, no próximo espacinho de uma corrente, 3 pontos altos. Então, aqui, sobre essa lateral menor, para cada intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Gente, tá tendo obra aqui perto, então vocês me desculpem o barulho, mas eu queria muito gravar esse vídeo aqui, essa videoaula para vocês. Então, para cada intervalo de uma corrente, 3 pontos altos. Quando chegar aqui no final, eu volto para a gente dar sequência.
Aqui, gente, eu já trabalhei sobre essa lateral aqui maior e trabalhei sobre essa lateral menor. A minha peça tá ficando assim. A gente não trabalha sobre essa lateral nem sobre essa lateral agora. Então, aqui ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos com 3 pontos altos. E aqui ficou 15 bloquinhos com 3 pontos altos. Gente, independente da quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos que tiver tanto nessa lateral quanto nessa lateral, vai dar certo a sua peça, porque o bico de acabamento vai dar certo para qualquer tamanho de peça, porque a gente vai trabalhar para cada espacinho o bico de acabamento. Então, se você está fazendo com mais ou com menos bloquinhos de 3 pontos altos, vai dar certo o bico de acabamento. Chegando aqui no final, gente, ó, aqui tem o bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz 3 pontos, uma corrente, laço, fio. E agora, eu vou vir aqui no terceiro ponto alto que eu fiz. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Dessa forma. Laço, fio, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto de base. Então, aqui ficou um intervalo de ponto tela, da mesma forma que ficou aqui no início. Então, agora, a gente iniciou com o intervalo de ponto tela essa volta, e a gente também finalizou essa volta com o intervalo de ponto tela. Vem aqui, ó, e vai arrumando só essa parte aqui do leque, ó, para não repuxar a peça, mas a gente vai colocando assim sobre a mesa o tapete para ver se tá ficando retinho e o tapete não ficar repuxado, não ficar torto. Então, agora, para iniciar a próxima volta, agora a gente trabalha carreiras indo e voltando. Trabalhamos essa volta aqui, tá do lado certo, agora a gente vai trabalhar do lado avesso. Então, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Subi as 3 correntes, eu vou laçar o meu fio, ó, vou virar a minha peça dessa forma. Então, gente, virei aqui a minha peça, não trabalho aqui sobre essa lateral. Fiz 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir nesse mesmo espaço aqui, vou vir agora nesse espaço de uma correntinha. E aqui nesse espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, para formar um bloquinho com 3 pontos altos. Se você não quiser subir aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, pode trabalhar com 2 correntinhas, que dá certo também. Então, aqui ficou 3 pontos, uma corrente, e agora para cada intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. Agora, vocês vão observar que, diferente da base, essas voltas que a gente tá trabalhando, as carreiras indo e voltando, quando inicia com 3 pontos, vai finalizar com 3 pontos. Quando inicia com ponto tela, finaliza com ponto tela. Eu vou seguir trabalhando 3 pontos para cada intervalo de uma correntinha. E quando chegar aqui nesse espaço de 3 correntes do leque, eu volto para a gente dar sequência. Trabalhei os bloquinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui, no espaço de 3 correntinhas do leque, eu vou trabalhar leque sobre leque. Sempre que chegar agora no intervalo de 3 correntes do leque, a gente trabalha leque sobre leque. Então, eu venho aqui, trabalho um ponto alto, 2 e 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, laço, fio, vou vir nesse mesmo espaço e trabalho 1, 2 e 3 pontos altos. Lembrando que é opcional, se você quer trabalhar apenas 2 correntinhas aqui, pode trabalhar com 2 correntes. Uma corrente, e vou seguir trabalhando aqui sobre toda essa lateral maior, exatamente igual eu trabalhei sobre a lateral menor aqui do meu tapete. 3 pontos altos para cada intervalo de uma correntinha com uma correntinha de separação. Então, ó, finalizei aqui a volta, venho aqui e dou uma arrumadinha na minha peça. Sempre vou arrumando a peça aqui no leque, ó, para que fique bem certinho o meu tapete. Vou trabalhar aqui 3 pontos altos para cada intervalo de
uma corrente até chegar aqui no final. Segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, tá ficando assim o meu tapete. Então, agora, gente, chegando aqui no final, nesse intervalinho de ponto tela, eu vou trabalhar, ó, fiz uma correntinha, laço, fio, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, e o terceiro ponto alto eu vou trabalhar aqui sobre a correntinha, mas vocês podem trabalhar aqui só da forma que eu ensinei para vocês. Trabalhar aqui um ponto alto, que vai dar certo também, mas eu vou trabalhar aqui sobre a correntinha para o meu tapete ficar mais certinho. Então, aqui eu vou contar, ó. 1, 2, aqui a terceira correntinha de base. Trabalho aqui um ponto alto sobre essa correntinha. Venho aqui e vou sempre arrumando aqui a minha peça para ficar certinho. Então, aqui ficou assim. Quando a gente vier trabalhando sobre essa volta aqui, no final do tapete, vai ficar ainda mais certinho o seu tapete. Mas é importante, gente, que a gente venha aqui, ó, sempre dando uma arrumadinha aqui no tapete, para ficar bem certinho. Fiz aqui os 3 pontos. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto e uma de separação. Laço, fio. Agora, eu vou virar a peça, sempre trabalhando desse mesmo lado aqui, nessa lateral e nessa lateral. Virei aqui a peça. Agora, é a mesma repetição. Para cada intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar bloquinhos com 3 pontos altos. Uma corrente de separação e vou seguir trabalhando os bloquinhos com 3 pontos altos para cada intervalo de uma correntinha. Mas, Isabela, aqui a minha peça tá ficando assim. Uma outra dica, gente. Aqui eu fiz com 3 correntinhas, para dar a altura de um ponto alto e uma de separação. Pode trabalhar com 5 correntinhas, se você vir que vai ficar assim, ó. Tá assim porque eu tô puxando, mas aqui, quando eu arrumo, observem que vai ficando bem certinho. E quando a gente vier trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos aqui, vai ficar mais certinho o tapete. Então, vai ficando assim. Agora, é a mesma repetição, gente. Vou seguir trabalhando 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente. Quando chegar aqui no leque, eu vou trabalhar leque sobre leque, com 3 correntinhas de separação. Chegando aqui no final, o espacinho de ponto tela. Quando a gente chegar aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó. 3 pontos altos. O espacinho de ponto tela? Gente, espacinho de ponto tela. Porque aqui iniciou com o ponto tela. Então, aqui vai finalizar com ponto tela. Quando aqui iniciar com 3 pontos, ó, igual essa carreira anterior, aqui vai finalizar com 3 pontos também. Então, essa é a sequência. Então, quando chegar aqui no final, a gente trabalha os 3 pontos, uma corrente e um ponto alto sobre a terceira correntinha aqui. Exatamente igual a gente fez nessa volta. Eu vou trabalhar com esse barbante bege, gente, uma sequência de 5 voltas. Então, eu tô trabalhando aqui a volta de número 3, eu vou concluir a volta de número 3 e vou fazer mais 2 voltas para ter um total de 5 voltas com essa repetição. E volto para fazer a troca de cores, porque eu vou trabalhar uma sequência aqui em degradê. Mas, se você tá fazendo a sua peça toda com uma única cor, você não vai precisar cortar o barbante. E eu vou passar aqui certinho a quantidade de voltas que vai ficar o tapete. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, essa mesma repetição, até ter um total de 5 voltas, contando com essa primeira, com o barbante bege, e volto para a gente dar continuidade aqui à nossa peça. Bom, gente, então o meu tapete tá ficando assim. Segui a sequência que eu ensinei para vocês, fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5 voltas com o barbante bege. Chegando aqui no final, eu cortei o barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor marrom dourado. Pode utilizar a marca de barbante que você tiver disponível aí no seu ateliê. Tá ficando bem certinho o tapete, seguindo aqui a dica que eu passei para vocês, ó, sempre vim aqui arrumando o tapete, não é repuxando o tapete, arrumando para o tapete ficar assim, bem retinho. Então, agora, gente, eu vou começar a trabalhar aqui, desse lado, porque como eu fiz a troca
vou fazer a troca de cores, então ao invés de continuar trabalhando aqui, se você está trabalhando com a mesma cor, é só voltar trabalhando a mesma sequência, indo e voltando. Como eu vou trabalhar com a outra cor, eu vou trabalhar desse lado para que a próxima volta, a volta que eu vou iniciar com o barbante marrom dourado, ela fique do lado certo também. Mas é como eu falei, eu só vou iniciar aqui porque eu cortei o barbante para fazer a troca de cor. Tá trabalhando com uma única cor, segue trabalhando as carreiras indo e voltando, que eu vou passar aqui em seguida a quantidade total de voltas aqui para o tapete. Bom, gente, peguei aqui o barbante marrom dourado. Para fazer a troca de cores, é a mesma sequência que eu fiz aqui. Eu vou vir aqui, vou contar as correntinhas, ó. 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, é aqui nessa terceira correntinha que eu vou trabalhar. Então, aqui eu vou fazer uma laçadinha. Fiz aqui uma laçadinha. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto. Bem aqui, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Eu já posso pegar esse barbante e trazer aqui para esse lado. Fiz as 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, nesse intervalo aqui, de uma correntinha, eu trabalho mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Vou puxar aqui esse barbante. Ficou assim. Então, essa volta, eu vou iniciar com um bloquinho de 3 pontos altos, igual essa aqui. Uma corrente, no próximo espaço de uma correntinha. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente. Então, agora, eu vou seguir trabalhando essa mesma repetição. A diferença é que agora eu tô trabalhando com o barbante marrom dourado. Gente, essas 5 voltas que eu fiz aqui com o barbante bege, para minha tensão de pontos, eu utilizei em média 50 gramas do barbante bege. Então, agora, com o barbante marrom dourado, eu vou seguir trabalhando 3 pontos para cada intervalo de uma corrente, a mesma sequência das carreiras anteriores. Chegando aqui, leque sobre leque, com 3 correntes de espaço. Chegou aqui no final, volta trabalhando a sequência. Sempre assim. Começou com 3 pontos, finaliza com 3 pontos. Começou com ponto tela, finaliza com ponto tela. Essa carreira, eu tô iniciando aqui porque eu cortei o barbante. Então, quando eu fizer aqui, eu vou fazer um total de 5 voltas com o marrom dourado. Quando eu concluir as 5 voltas com o barbante marrom dourado, eu vou trabalhar mais 5 voltas com o barbante laranja. Então, quando eu cortar o barbante marrom dourado, eu vou voltar desse lado aqui para continuar trabalhando. Mas, se você não quer fazer a troca do barbante, você pode seguir trabalhando aqui, carreiras indo e voltando. Então, gente, para o meu tapete, eu vou fazer um total de 15 voltas com essa sequência, trabalhando apenas sobre essas 2 laterais aqui. Eu já fiz 5 voltas com o barbante bege, iniciei a primeira volta com o marrom dourado, então eu vou fazer 5 voltas com o marrom dourado e 5 voltas com o barbante laranja. Vai ter um total de 15 voltas. Se você quer fazer todo com uma cor, é um total de 15 voltas a partir dessa primeira volta aqui. Então, eu vou adiantar aqui o meu tapete, porque é a mesma repetição. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar o vídeo um pouquinho, ou vocês podem me deixar aqui nos comentários. Vou seguir trabalhando aqui, a mesma sequência, 5 voltas com o marrom dourado e depois mais 5 voltas com o barbante laranja e volto para a gente dar início às carreiras aqui, dando a volta agora. Quando a gente fizer as 15 voltas, a gente vai voltar para dar início às carreiras, dando a volta em todo o tapete. Mas eu passo certinho aqui para vocês na videoaula. Vou adiantar aqui o meu tapete e volto para a gente dar sequência.
Bom, gente, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. O meu tapete está ficando assim. Vai ficando bem certinho o tapete. Observem que aqui a lateral, ó, tá bem retinha. Então, tá ficando assim. Seguindo as dicas que eu passei para vocês aqui no vídeo. Então, sempre vem aqui arrumando essa parte aqui do leque, ó. Arrumando aqui as voltas sem repuxar a peça, só arrumando para que o tapete fique bem retinho. Então, aqui, eu fiz um total de 15 voltas. Fiz 5 voltas com o barbante bege, fiz 5 voltas com o marrom dourado e fiz 5 voltas com o barbante laranja. Passei para vocês aqui, em média, quanto eu utilizei de cada cor. Depois eu vou passar também quanto eu utilizei do barbante laranja aqui para vocês. Então, se você está fazendo todo de uma cor, é só trabalhar as carreiras indo e voltando, igual eu ensinei para vocês. Eu trabalhei um total de 15 voltas, apenas, ó, na lateral menor e nessa lateral maior. Chegando aqui no final, eu fiz o ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar carreiras dando a volta aqui em toda essa base aqui do tapete. Então, agora a gente vai trabalhar sobre essa lateral aqui, sobre essa lateral, sobre essa lateral e sobre essa lateral, porque agora a gente vai trabalhar dando a volta aqui em todo esse tapete. Isabela, eu quero fazer o meu tapete maior e mais largo. Pode seguir trabalhando essa sequência aqui por mais vezes. Independente da quantidade de voltas que tiver o seu tapete, vai dar certinho o bico de acabamento. Então, aqui, ó, independente da quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos que tiver o seu tapete, dá certo o bico de acabamento. É um bico de acabamento bem fácil de fazer. Vocês podem fazer mais voltas com essa sequência, ou vocês podem fazer mais voltas da forma que eu vou ensinar aqui para vocês, dando a volta em todo o tapete. Então, agora, chegando aqui no final, eu fiz um ponto alto. Bom, gente, então, finalizei a volta de número 15. Fiz aqui um ponto alto. Agora, ao invés de subir mais voltas, eu vou trabalhar aqui sobre essa lateral. A gente não trabalhou sobre essa lateral ainda. Essa vai ser a primeira volta que a gente vai trabalhar aqui nessa lateral. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui nesse espacinho vai formar um leque, mas eu vou fazer o restante do leque aqui nesse espacinho quando a gente concluir toda a volta aqui no tapete. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio e agora, nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Já trabalhei as 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, agora eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, que é para ficar aqui formando, né, os 3 pontos, porque aqui vai ser um leque, mas a gente só vai concluir o leque quando terminar a volta. Então, eu já fiz aqui a metade do leque. Agora, eu trabalho uma corrente de separação, laço o fio e vou trabalhar sobre essa lateral aqui da mesma forma que a gente trabalhou aqui, gente, ó. Lembra quando a gente trabalhou aqui? Então, da mesma forma, a gente vai trabalhar sobre essa lateral aqui. Então, aqui, eu não trabalho sobre esse espacinho que tá os 3 pontos altos, ó. Eu venho direto nesse espacinho que está o intervalo de ponto tela. Aqui, eu trabalho 3 pontos altos. Uma corrente, laço o fio, pulo esse espacinho, venho no próximo espacinho de ponto tela e trabalho aqui 3 pontos altos. Se tiver ficando repuxado o seu tapete, utilize a agulha 4 milímetros. Uma corrente, pulo esse espacinho aqui, que tem os 3 pontos altos, e trabalho no intervalo de ponto tela. Então, gente, essa será a sequência. A gente vai seguir trabalhando assim por toda a lateral do tapete. Sempre vamos arrumando aqui a peça, ó. Aqui tá assim porque a gente ainda vai terminar de trabalhar o leque. Então, aqui vai ser um leque. Então, eu vou trabalhando essa sequência aqui por toda a lateral da peça. Quando chegar aqui,
nesse espacinho aqui, ó, no último espacinho de ponto tela, eu volto para a gente dar sequência aqui ao nosso tapete. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, segui trabalhando. Para cada intervalo de ponto tela aqui, eu trabalhei 3 pontos altos. Aqui, sem contar com esses 3 pontos altos aqui, aqui vai formar um leque. Então, eu não conto com esses 3 pontos. Contando a partir desse primeiro bloquinho de 3 pontos altos aqui, ó, sem contar esse daqui. A partir desse bloquinho de 3 pontos altos até esse bloquinho de 3 pontos altos, tem um total de 22 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, vou dobrar aqui a minha peça. Agora, eu vou trabalhar sobre esse espacinho aqui. Aqui a gente vai trabalhar um leque, porque a gente tá trabalhando aqui os cantos do tapete. Então, eu fiz uma correntinha, vou laçar o fio e nesse espaço aqui eu vou trabalhar um leque. 3 pontos altos, 2 e 3. 3 pontos altos, 3 correntinhas, mas vocês podem trabalhar 2 correntinhas apenas, igual eu ensinei para vocês. E aqui no mesmo espaço, automaticamente o tapete já vai virando assim, ó. Então, aqui, no mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos para formar aqui um leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, aqui formou um leque, ó. Sempre vem aqui no leque e arruma uma corrente, e agora para cada intervalo de uma correntinha, eu trabalho 3 pontos altos. É a mesma repetição que a gente estava trabalhando antes. A diferença é que agora a gente está trabalhando carreiras dando a volta agora em todas as laterais do tapete. Três pontos altos, uma corrente, ó. Vem aqui e arruma. Então, aqui, formou um leque. Todas as laterais do tapete, ó, todos os cantos aqui do tapete, gente, vai ter um leque. Então, aqui, esse primeiro espacinho, a gente vai terminar o leque quando concluir a volta. Aqui vai ser um leque. Aqui, eu fiz um leque novamente. Vou trabalhar 3 pontos altos para cada intervalo desse, de uma correntinha. E quando chegar aqui, nesses intervalos de ponto tela, ó, para cada intervalo de ponto tela, a gente trabalha 3 pontos altos, da forma que a gente trabalhou aqui. Então, segue trabalhando nos intervalos de uma correntinha. Quando chegar aqui, ó, nesse primeiro intervalinho de ponto tela, já começa também 3 pontos altos, nesse próximo intervalo, 3 pontos altos, no próximo 3 pontos altos, e assim por diante. Chegando aqui nesse espacinho aqui de ponto tela, ó, no último espacinho de ponto tela, vai ter mais um leque. Então, aqui a gente vai repetir um leque. 3 pontos altos, duas correntes não, gente, desculpa. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Segue trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, vocês vão ver que tem o leque, porque aqui é onde a gente estava fazendo aquela sequência de leque. Então, aqui a gente repete leque sobre leque. E quando chegar aqui no final, onde eu trabalhei o primeiro bloquinho de 3 pontos altos, eu volto para a gente dar continuidade aqui à peça. Então, essa será a sequência, que é leque sobre leque, porque em cada lateral agora vai ter um leque. Aqui a gente trabalha um leque, aqui, ó, já trabalhei um leque e vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em todo o tapete. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, então eu segui trabalhando a sequência que eu ensinei para vocês. A gente iniciou a volta aqui, trabalhou os 3 pontos, segui trabalhando a sequência de 3 pontos altos por toda a lateral aqui do tapete. Chegando aqui, eu trabalhei o leque, igual eu ensinei aqui para vocês. Aqui na outra lateral do tapete, gente, ó, trabalhei mais um leque. Então, eu segui trabalhando os 3 pontos para os intervalos de uma corrente. E aqui para os pontos tela, eu trabalhei 3 pontos altos também. Chegou aqui, eu trabalhei um leque. Segui trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos.
Chegando aqui, trabalhei leque sobre leque, a mesma sequência das carreiras anteriores. Agora, chegando aqui, eu vou concluir esse leque. Então, aqui, gente, entre um leque e outro, ficou com 14 bloquinhos de 3 pontos altos. Na lateral menor, tanto desse lado quanto desse lado. Nessa lateral maior, ficou 22 bloquinhos de 3 pontos altos, entre esse leque e entre esse leque aqui. Então, aqui, para concluir essa volta, eu trabalhei os 3 pontos altos. Vou trabalhar aqui uma correntinha. Vou laçar o fio e aqui nesse espacinho, onde eu trabalhei aquele primeiro grupinho de 3 pontos altos dessa volta, essa é a primeira volta, dando a volta aqui em toda a peça, né? Em todo o tapete. Então, cheguei nesse espacinho, agora eu vou concluir esse leque. Então, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos para concluir aqui esse leque. Fiz 1, 2 e agora 3 pontos altos. Aqui a gente pode trabalhar da seguinte forma. Então, aqui a gente pode trabalhar da seguinte forma, gente. Aqui a gente pode trabalhar as 3 correntinhas. Vem aqui na terceira corrente e prende com um ponto baixíssimo. Formou aqui o leque. E caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo de uma correntinha. Ou pode trabalhar dessa outra forma aqui, que eu vou ensinar aqui para vocês, é a forma que eu vou utilizar aqui no meu tapete. Aqui eu trabalhei os 3 pontos altos, eu vou laçar o fio, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar meio ponto, um ponto alto, gente. Ó, faço uma laçadinha, 2 laçadinhas. Trabalhei um ponto alto. Então, gente, eu trabalhei aqui um ponto alto. Trabalhei dessa forma para que a próxima volta eu vou iniciar agora, eu já vou iniciar aqui nesse espacinho, para ficar leque sobre leque. Aqui, eu já trabalhei essa sequência por toda a volta. Quer trabalhar essa sequência por mais vezes, dando a volta aqui em todo o tapete? Pode trabalhar essa sequência por mais vezes. Eu vou trabalhar essa sequência aqui apenas essa vez, e a próxima carreira, é a carreira que eu vou iniciar agora, já vai ser o bico de acabamento do meu tapete, mas pode seguir essa sequência por mais vezes. Então, para que já fique aqui bem centralizado aqui no leque, eu fiz dessa forma, trabalhei esse ponto alto. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Então, nesse mesmo espacinho aqui, que ao invés das 3 correntes, eu fiz o ponto alto para ficar aqui bem centralizado no leque, eu vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. Contando com as 3 correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, vai ficar um total de 4 pontos altos. Então, gente, vai ficar um total de 4 pontos altos, porque agora é a última carreira aqui do tapete, é o bico de acabamento do meu tapete que eu vou trabalhar dessa forma. Então, 4 pontos altos. Se vocês acharem necessário fazer com mais pontos altos aqui, que é os cantos do tapete, pode trabalhar. Ou pode trabalhar com os 3 pontos altos, se você vir que trabalhando assim vai ficar embabadado o seu tapete. Para a minha tensão de pontos, eu preciso fazer dessa forma. Agora, eu subo 3 correntinhas, porque agora eu vou trabalhar um ponto picô. Então, eu vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas do ponto, vou aproximar aqui para vocês verem bem certinho. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, formou um ponto picô. Laço o fio e agora eu vou concluir esse leque, trabalhando aqui mais 4 pontos altos. Porque o leque agora vai ser com 4 pontos altos. Fiz 2... 3 e 4 pontos altos. Então, fiz o primeiro leque aqui do canto do tapete. O tapete, gente, tem um total agora de 4 leques, ó. 1, 2, e contando com os leques dessa outra lateral aqui, ó, 3, 4 leques. Então, cada um desses leques aqui, eu vou trabalhar a sequência que eu acabei de ensinar para vocês. Vou trabalhar o leque com 4 pontos altos, dessa forma.
Laço fio, não trabalho corrente de separação. Agora, para trabalhar sobre as laterais, sobre os intervalos de uma corrente, eu vou trabalhar leque também. Só que agora com 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas do ponto. E aqui eu vou trabalhar um ponto picô. Laço fio nesse mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, agora vai ser o leque com 2 pontos altos, um ponto picô e 2 pontos altos. Porque se eu fizer o leque dessa forma, o meu tapete vai ficar embabadado. Laço fio, no próximo espaço de uma corrente, eu vou repetir. 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Pego essas 2 laçadinhas aqui do ponto e trabalho um ponto picô. Trabalhei um ponto picô, laço fio e aqui no mesmo espaço vou repetir 2 pontos altos. Se você não quer trabalhar o ponto picô, você pode trabalhar 2 correntinhas aqui, ao invés de trabalhar o ponto picô. E aqui nesse leque você trabalha as 3 correntinhas se você não quiser utilizar o ponto picô. Então, gente, vai ficando assim. Para cada intervalo desse de uma correntinha, eu trabalho o leque com 2 pontos altos, um ponto picô e 2 pontos altos. O leque dos cantos do tapete, 4 pontos altos, um ponto picô e 4 pontos altos. Então, vou seguir trabalhando a sequência de leque por toda a lateral, tanto essa lateral maior quanto as laterais menor do tapete. E quando chegar no leque, eu trabalho a sequência de leque com 4 pontos altos, um ponto picô e 4 pontos altos. Da mesma forma que eu ensinei para vocês aqui. Então, essa será a sequência. Eu vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta aqui em todo o tapete. Bom, gente, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Então, onde tinha o leque, eu trabalhei o leque com 4 pontos altos e um ponto picô. E nos intervalos de uma corrente, o leque com 2 pontos altos e um ponto picô. Chegando aqui no final, fiz um leque. Agora, eu vou vir aqui e vou contar. 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar. E aqui eu já cortei o barbante. Então, o meu tapete tá ficando assim. Então, gente, o meu tapete ficou assim. Fiz uma volta com os bloquinhos de 3 pontos altos e fiz a volta aqui do bico de acabamento. Mas vocês podem fazer a peça maior seguindo as dicas, né, que eu passei aqui para vocês na videoaula. Então, em todo canto do tapete, ficou o leque assim. Vamos, a gente vai arrumando aqui, ó, ponto picô. Então, aqui no outro leque, ficou dessa forma. Agora, para fazer o arremate, gente, a gente pode utilizar a própria agulha de crochê. Vou vir aqui nesse ponto aqui ao lado e vou trazer esse barbante aqui, eu vou passar por essas 2 laçadinhas. Trago o barbante aqui para o lado certo. E aqui no próximo ponto, eu vou pegar esse barbante e vou trazer para o lado avesso da peça. Para fazer o arremate, a gente pode utilizar a própria agulha de crochê, passando esse barbante aqui por entre os pontos. E a gente também pode utilizar a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate. Eu vou utilizar aqui a agulha de tapeçaria. Então, eu vou passar esse barbante aqui por entre os pontos, dessa forma. Então, facilita bastante o arremate aqui, a agulha de tapeçaria. Vou passando aqui por entre os pontos. Então, aqui, gente, a gente pode cortar o barbante, passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. A gente pode também dividir esse fio aqui ao meio e fazer
3 nozinhos. Dessa forma, eu vou ensinar aqui para vocês. Então, venho aqui, divido esse fio ao meio, deixando 3 fiozinhos desse para cada lado. Vou passar aqui por entre uma laçadinha do ponto, 3 fiozinhos desse. E aqui eu faço 2 ou 3 nozinhos. Dessa forma. Da mesma forma, a gente vai fazer com os barbantes que a gente fez a troca de cores. Então, aqui ficou assim o arremate. Eu vou cortar aqui esse barbante. E ficou assim. Esses barbantes aqui, ó, a gente trabalha da mesma forma. Vai passando ele por entre os pontos, depois divide esse barbante aqui ao meio e faz 3 nozinhos. Bom, gente, então esse é o resultado do meu tapete. Gente, do barbante cru, para fazer aqui o início, né, a base do tapete com o barbante cru, eu utilizei em média 114 gramas do barbante cru. Utilizei 50 gramas do barbante bege, 60 gramas do barbante marrom dourado e do barbante laranja, eu utilizei, em média, 171 gramas do barbante laranja. Então, aqui o peso total do meu tapete ficou aproximadamente 395 gramas de barbante. Foi o total de material que eu utilizei para fazer esse tapete. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de tapete, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.